Fala pessoal, Jefferson na área, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui mais um dia. Vamos lá para mais um bate-papo e o assunto hoje é movimento. Por que é que a gente vai falar de um movimento? Porque todas as coisas elas estão em constante movimento. Deus está em constante movimento, a criação está em constante movimento e nós não somos diferentes. Nós precisamos nos colocar em movimento. Todo movimento ele precisa de uma causa, todo movimento ele gera uma causa, né? O resultado do movimento ele vai ser uma causa. Se nós pararmos para analisarmos na Bíblia, todos os grandes personagens da Bíblia, eles tiveram que partir no movimento. Eles tiveram que sair da zona de conforto e se movimentar em direção a alguma coisa, a um propósito, certo? Jesus mesmo, nos evangelhos, os evangelistas vão estar sempre dizendo que o tempo todo Jesus estava em movimento, né? Algumas passagens a gente ouve falar, e ele desceu da barca e apressadamente foi para tal lugar. Alguma coisa aconteceu e apressadamente Jesus já estava se movendo, né? Quando alguém vinha chamar o mestre, ele já se movia, né? Se comovia e se movia para fazer algo. Então Deus já nos ensina que ele gosta de movimento, ele não gosta que a gente fique parado, certo? Toda vez que a gente decide ficar parado, a gente já começa a morrer. Se uma pessoa ficar muito tempo deitada no leito de uma cama, em algum lugar, o corpo vai começar a apodrecer, vão começar a aparecer feridas. Se o nosso cérebro ficar muito tempo parado, a gente começa a ter dificuldade de raciocínio, de pensar, de criar coisas novas. A saúde, ela é extremamente importante que a gente esteja em movimento, se exercitando, movimentando o corpo. Para quê? Para que a gente tenha uma saúde mais forte, um corpo mais forte. Então a palavra de hoje, a chave de hoje é movimento, certo? Todo movimento ele vai gerar uma causa, certo? Então, vamos anotar aqui, ó, todo movimento ele tem uma causa. Então, o que é o movimento? O movimento é quando eu saio da inércia, é quando eu saio de uma forma que eu estou parado e eu começo a me inclinar, a tomar uma posição para algum lugar, certo? Então, toda vez que eu começo a tomar essa direção, tomar esse caminho para algum lugar, eu começo um movimento. Eu posso começar um movimento na minha vida pessoal, onde eu decido começar algum estudo, então eu vou começar pelo primeiro livro e eu começo a me mover. A minha primeira inclinação foi o pensamento, eu gero aquela dor, eu tenho aquela necessidade de aprender algo, então eu começo a me movimentar para aquilo. Então isso começa a gerar um movimento de aprendizagem, certo? Pode ser que você precise começar hoje na tua vida, na tua família, um movimento no teu casamento, certo? Procurar ver quais são as coisas que estão paradas aí na tua vida conjugal, na tua vida pessoal, na tua vida com teus filhos, começar a fazer toda uma análise de quais áreas da vida que hoje você se encontra parado e quais os motivos, quais são as dores que isso vem te causando, quais são os problemas que isso vem te causando. E 100% das vezes a gente só consegue resolver um problema com um movimento. Então hoje eu te convido a começar a se movimentar, a você escrever aí no papel o que é a definição de movimento para você. E só nesse escrever você vai começar a perceber o quanto importante é a gente se movimentar, quanta coisa você consegue tirar de dentro de você, do teu coração e colocar no papel. Então quando a gente fala em movimento na família, por exemplo, talvez seja hoje você tenha que começar uma inclinação para um diálogo, para uma conversa, para resolver algum problema que está pendente, certo? Para sair um pouco da rotina, se movimentar para fazer alguma coisa. Muitas vezes o casal está numa rotina muito grande e passa despercebido que pode quebrar essa rotina saindo fazer uma caminhada, indo para um parque, indo tomar um picolé em algum lugar, sabe? Coisas simples, mas que cria um movimento, né? Em relação aos filhos, perceber o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo com eles, está conversando. O movimento na tua igreja, talvez você queira começar a fazer uma pregação, talvez você queira começar a participar de algo, trabalhar a tua vida espiritual. Então todos esses movimentos, eles são sempre
em formas crescentes, é como uma onda no mar, ela começa pequenininha e ela vai crescendo. Então toda vez que eu me movo em direção a alguma coisa, esse movimento ele tem a tendência de crescer, ele tem a tendência de me fazer ir mais longe. Mas todo o movimento, né, ele vai precisar também de pessoas. Como assim? Porque eu começo o movimento, esse movimento eu estou indo sozinho. Nesse momento eu estou sozinho fazendo algo. Imagina você começando um movimento na tua empresa para melhorar o caixa da tua empresa. Então você começa esse movimento sozinho. Você começa a estudar, você começa a participar de uma mentoria, começa a participar de um treinamento, começa a testar um produto diferente. A partir de um determinado ponto, você pega você e mais um funcionário, você começa a ensinar esse funcionário, mas você continua nesse movimento de crescimento. Vai chegar um ponto que esse funcionário já está treinando outro funcionário e você está de fora acompanhando esse crescimento. Até que vai chegar um ponto que eles mesmos já estão fazendo e você fica de fora somente assistindo esse movimento e isso crescendo. E isso te dá a oportunidade de começar outro movimento. E essas são para todas as áreas da nossa vida. Então o movimento, ele é algo que faz com que você resolva um problema, resolva uma dor sua, uma dor do seu cliente, uma dor na sua família, algo que você perceba que está faltando no mercado e que é preciso uma tomada de ação, certo? A gente pode colocar aqui no movimento como uma ação. Eu preciso tomar uma ação, uma atitude em relação a algo. Então lembra sempre que você pode começar esse movimento sendo o herói, que percebe que alguma coisa está para acontecer, que alguma coisa está errada. Você percebe na tua família que algo está muito tranquilo, mas que alguma coisa ali está para acontecer. Talvez alguma coisa, algum detalhe no teu casamento, na tua vida, nas tuas amizades, no teu relacionamento, alguma coisa não está muito certo, alguma coisa já começa a ir para um caminho errado. Talvez hoje, vamos colocar um exemplo, talvez na saúde, talvez hoje a gente esteja numa situação sedentária e esteja precisando tomar uma atitude, um movimento e começar esse movimento para ir para uma academia, começar a fazer uma corrida, começar a fazer um exercício, começar algo novo, né? Começar algo que transforme a vida das pessoas. Talvez até fazer um vídeo, mandar para um colega, alguém que está em depressão, tentar movimentar essa pessoa, começar alguma coisa diferente na vida dela. Então esse movimentar, essa ação, você se coloca num papel como sendo um herói, que você começa a perceber que algo ali está para acontecer. Para quê? Para que quando você começar a reunir essas pessoas, né, para resolver esse problema, vamos colocar aqui um exemplo, na tua família, você está com algum problema na tua família, você quer resolver isso, né, no teu casamento, então imagina aqui, ó, você sendo o herói, você juntou as pessoas aqui, certo? Só que ao invés de mostrar características, ao invés de mostrar o problema, ao invés de mostrar, apontar o dedo, você como o gerador do movimento, você vai ser uma ponte. Essa ponte aqui, vamos colocá-la aqui como movimento. Você aponta para essas pessoas o resultado. Para quê? Para que elas sintam em você a segurança de passar pelaquela tempestade. Que elas consigam enxergar do outro lado da ponte e ver aonde que você está indo com elas. Qual é o objetivo desse movimento? Qual é a força que esse movimento está gerando? Essas características, se nós focarmos somente na característica, no problema, na dificuldade, muito provavelmente que essas pessoas vão parar no meio, porque o movimento começa a se tornar fraco. Agora, quando eu foco no resultado, eu começo a mostrar para as pessoas
o resultado, para onde que elas devem chegar, como nós vamos chegar, qual é a promessa, a solução, sabe? O sabor está do outro lado. Então a gente precisa chegar do outro lado. Mas para chegarmos lá, precisamos entrar em movimento. Então imagina, se você quer perder peso hoje, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Certo? Esse caminho aqui, ele vai começar aqui com muita dificuldade. Ele vai ser um caminho, um processo difícil. Por quê? Porque a gente sai de uma zona de conforto, um comodismo, um sedentarismo, o corpo vai doer, a mente vai lutar contra, vai ter um processo enorme, pessoas às vezes criticando, amigos te criticando, né? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Então é um movimento que vai começar, é algo que eu vou começar. Mas nesse processo aqui, após você passar da metade para cá, algo já acontece, o teu corpo já começa a desfrutar, já começa a sentir falta disso. E nesse processo de movimento, muita gente ficou para trás e muitas pessoas até novas ou pessoas que você conhecia de longe, no meio de vista, se aproximaram de você para também conseguir ter essa mudança de vida. Então você começa a transformar a vida dessas pessoas a partir de uma atitude que você teve aqui de se movimentar. Então além da sua vida, você consegue levar outras pessoas agora a ter uma vida melhor. E quando elas começarem a te seguir, você estando já aqui, e elas estando aqui, tu vai mostrar para elas sempre aqui o sonho, o objetivo. Por quê? Porque quando as pessoas começarem a entrar nesse movimento, nessa fase difícil, né, nesse hardcore aí para estar se movimentando, se você focar aqui na dificuldade, o movimento para. Agora, você estando aqui e focar com elas para levar elas para cá, elas vão ver em você uma liderança, um herói que resolve o problema, que resolve a dor delas, que está ali para ajudar elas. E essa força, esse feedback faz com que você cresça também. Outro ponto muito importante no movimento, ele vai contar sempre com o feedback, né? A alimentação que volta. Por quê? Porque você começou a resolver um problema. Você percebeu, por exemplo, que no teu negócio online está tendo algum problema. Você precisa entrar num movimento para solucionar o que aquele cliente está buscando. Como é que você faz isso? Através do feedback. Através de uma alimentação recíproca, ela começa a te dar informações que te ajudam a entender o movimento, o que está precisando melhorar. No teu casamento, se você tiver um feedback da tua esposa ou do teu esposo, dos filhos, né, em casa, aonde você estiver envolvido, esse feedback faz com que você consiga gerar esse movimento solucionando a dor. A pessoa ela vai apontar para você o sonho dela, o objetivo dela, e você consegue levar ela para lá, você consegue sair do teu ponto para ir. Porque fica muito difícil me colocar em movimento em alguma coisa sem saber para onde ir. Então, se ela partir de você esse movimento, fica muito mais fácil. Aí você precisa só trabalhar aonde você quer chegar. E como você vai levar essas pessoas para lá. Se ela vem de outra pessoa, você só precisa entender qual é a dor dessa pessoa, qual é a necessidade, o que ela está buscando, para que você consiga criar esse movimento, tá? Então lembra sempre que todo o movimento ele gera uma causa. Então você precisa ter claro na tua mente qual é a causa, o que é que você está querendo resolver com isso, certo? Então muitas vezes você tem que se adaptar um pouco, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia fixa na nossa cabeça, baseado no que a gente já viveu, no que a gente já experimentou, nas coisas que a gente conhece, e às vezes a gente acaba desconhecendo o que a outra pessoa está precisando ou realmente buscando. Por isso do feedback, por isso da importância do feedback. Então uma vez que você tem esse feedback, você ajusta, mas você não perde o teu foco, você não perde a tua causa, o porquê que você começou daquele movimento. Às vezes você só tem que ajustar um pouco para encaixar as pessoas naquele movimento e ao longo do caminho aí você consegue chegar no final, tá bom?
Então eu te desejo aí tudo de bom, que você reflita bastante aí sobre essa questão do movimento, que você verifique as áreas da tua vida que estão paradas hoje, que você saia dessa inércia, e às vezes também a gente pode colocar até a constância. Por exemplo, você pode estar às vezes fazendo algo já de uma maneira tão repetitiva que aquilo ali já parou um movimento, já está uma coisa tão parada e monótona que está precisando entrar em movimento. Às vezes o movimento contínuo também não está servindo para nada, então você precisa avaliar essas áreas da tua vida e às vezes está precisando dar uma movimentada para adiantar, para você conseguir alavancar na tua vida e prosperar aí bastante em tudo que você queira, tá bom? Te desejo tudo de melhor, espero que você tenha gostado, deixa aí o teu like, acerta esse botão aí, coloca os comentários aí embaixo, me dá teu feedback, que vai me ajudar bastante a estar melhorando o canal e trazer mais conteúdos aí, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!